Aqui em São Paulo, tem cidade retrocedendo no processo de reabertura, não é mesmo, Mayra de Jaimo? Boa noite. Boa noite, Cris, Isabel. Boa noite, Mayra. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, como a gente já vinha falando aí ao longo da semana, a região de Registro no Vale do Ribeira realmente retrocedeu. Foi da fase 3 amarela do Plano São Paulo direto para a vermelha hoje, numa reclassificação extraordinária promovida pelo governo de São Paulo. E o motivo é porque as internações aumentaram muito rápido e dispararam de uma semana para outra, como falou hoje durante a coletiva o secretário de Saúde, Jean Carlo Gorenstein. Nós tínhamos, para se ter uma ideia, na semana passada, uma taxa de ocupação em UTI de 46%. Daí, nós tivemos um aumento do número de casos ali e não estava relacionado à testagem, porque aquelas pessoas apareceram, foram admitidas nas unidades de internação de uma forma muito rápida, tendo uma ocupação de 89%. Prontamente, a Secretaria de Estado da Saúde acabou acionando a abertura de novos leitos de forma emergencial. Nós conseguimos fazer que alguns pacientes, inclusive, fossem transferidos para hospitais da Baixada Santista e nenhum paciente ficou sem assistência. E hoje a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito da cidade de Registro, Gilson Fantin, e ele realmente disse que teve essa piora nas internações, aconteceu muito rápido, mas que com a adição que o governo do estado prometeu para a semana que vem de 10 novos leitos no Hospital Regional de Registro, na semana que vem a taxa de ocupação já deve voltar para índices inferiores a 50%, mas mesmo assim ele afirma que a cidade de Registro e toda a região vai cumprir essa determinação do governo do estado e regredir para a fase vermelha. Não só Registro, mas todo o Vale do Ribeira regredirá a fase vermelha, até pelo princípio da precaução. Durante a semana, nós vamos avaliar esses números, eles vão continuar crescendo. Aí sim, a partir do dia 3, do dia 4 de agosto, começa a ter o reflexo do período onde o comércio foi aberto. Aí nós vamos começar a entender se a abertura do comércio teve algum impacto nessa explosão de casos ou se era uma condição natural da pandemia. Então eles vão analisar na semana que vem para entender exatamente o que aconteceu, mas vão ter que voltar, porque só o fato das internações aumentarem tão rápido assim já é o suficiente para o governo regredir a região de fase. E outras regiões que correm o risco também de retroceder de fase na sexta-feira que vem, que é a reclassificação oficial, são Sudeste e Sudoeste da Grande São Paulo, então ABC Paulista, também ali a região de Osasco, Baixada Santista e Araraquara. Essas regiões tiveram piora em alguns indicadores, por exemplo, Araraquara teve um aumento de 55% nos óbitos, Baixada Santista aumento de 63% nos óbitos, e aí elas estão todas na fase amarela e podem regredir na sexta-feira para a fase laranja do Plano São Paulo, como destaca o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que inclusive explica por que elas já não regrediram hoje junto com o Registro. Nós tivemos, sim, um crescimento de internações na região sudeste, o ABC Paulista, né? Também na região de Araraquara, um crescimento de internações e óbitos, e na Baixada Santista, um crescimento de internações. É uma variação que se deu ao longo desse período, portanto, nós vamos observar essa evolução ao longo dessa semana, e se houver a redução comparando os 7 dias com 7 dias anteriores, na próxima sexta as regiões podem regredir de fase. Nesse momento, não. O Plano São Paulo só faz a regressão intermediária para a fase vermelha. Vamos ficar de olho aí na semana que vem, então, nessas regiões que podem, sim, regredir de fase e ter que fechar de novo alguns setores. E hoje a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, comentou durante a coletiva que bares e restaurantes têm enviado solicitações para o governo com alguns pedidos. Por exemplo, funcionamento da área externa, que já foi aprovado pelo governo do estado, mas agora fica a cargo das prefeituras autorizarem. Divisão de horário, então, por exemplo,
são 6 horas de funcionamento, dependendo da fase. Então, eles poderiam dividir 3 horas durante o período do almoço, 3 horas durante o período da noite, no período da janta. Isso também já está aprovado, fica a cargo das prefeituras. E a última coisa é o funcionamento noturno, né, que vem sendo discutido desde o começo. Os bares e restaurantes só podem funcionar até às 5 horas da tarde, e aí eles querem, então, negociando para ficar até mais tarde. Sobre isso, a secretária Patrícia Ellen diz que vão anunciar aí na segunda-feira. O setor trouxe um pleito sobre funcionamento na área externa, um pleito sobre divisão do horário e um pleito também sobre extensão do horário. Na parte de funcionamento na área externa, na nova edição do decreto, o Estado de São Paulo já tem essa permissão. O que acontece é que as prefeituras têm as suas vigilâncias também e, às vezes, por motivos de restrições específicas das prefeituras, eles podem tomar medidas mais restritivas que o Estado. Mas, pelo Estado, a permissão é de funcionamento interno e externo em locais arejados. Tá? Além disso, um outro pedido que foi feito é de quebrar o funcionamento em 2 períodos. Isso também é possível, as 6 horas podem ser quebradas, por exemplo, em 2 turnos de 3, mas, novamente, essa negociação é feita diretamente com as prefeituras. Esse último ponto, que é o da extensão de horário, é o que está em discussão agora, o pleito foi apresentado e haverá a nova reunião do Centro de Contingência na semana que vem. É algo mais do que aguardado, né? Desde que se anunciou a possibilidade de reabertura dos bares e restaurantes, os donos desses estabelecimentos já estavam ali colocando essas demandas, né? Cris e Mayra, olha, a gente quer reabrir, mas a gente quer reabrir nesse período da noite, a gente quer reabrir a parte externa também. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, quantas vezes o Barão não relatou isso pra gente, né? Que esses restaurantes estavam funcionando já há algumas semanas na parte externa, justamente pela circulação de ar. Aqui em São Paulo a gente foi na contramão, né? A gente foi e proibiu a utilização da área externa desses restaurantes. Mayra, teve mais novidade também, agora envolvendo ciclovias. Exatamente. Então, o governo anunciou a reabertura da ciclovia da Marginal Pinheiros a partir de segunda-feira. Essa área, que é de responsabilidade da CPTM, foi fechada ali desde o início da quarentena e passou por um processo de revitalização. Então, agora, nos 22 quilômetros de extensão, tem câmeras de segurança, vão ter também pessoas, né, seguranças presencialmente. Vai funcionar das 5h30 da manhã até as 6h30 da tarde. E eles pretendem até instalar iluminação para funcionar futuramente também no período noturno. Vai ajudar bastante gente que se movimenta por ali. E a partir de segunda-feira também vão reabrir 4 parques urbanos. Essa foi uma informação aqui da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então vão abrir mais 4 parques urbanos estaduais na capital e região metropolitana de São Paulo, que são Guarapiranga e Belém, na zona sul e leste da capital, Gabriel Chucre, em Carapicuíba, e o Parque Ecológico da Várzea do Imbugaçu, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Aí continuamos sem parques nos finais de semana, né? Isso continua valendo sem nenhuma previsão de quando que isso pode mudar, né? Sim, o prefeito Bruno Covas até comentou que está estudando e que em breve vai anunciar uma decisão, mas por enquanto parques fechados aqui na cidade. Esse foi o raio-x da Mayra, com todos os detalhes para você saber o que se passa em relação às medidas de flexibilização ou a volta de restrição para algumas cidades, né, Mayra? Obrigada, boa noite para você. Valeu, gente, boa noite.